Boa noite a todos, seguidores, simpatizantes, visitantes do Influência Engenharia. Estamos aqui na sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2025. Daqui a pouco já é para o ano. Eu não vi a Marjorie este ano, mas acho que a gente vai se encontrar para o ano, como diz aqui no Nordeste. Brincadeira essa parte. Boa noite, Happy Hour Enge, último do ano, nossa sexta-feira. Tentando aqui, ele já está na área, se derrubar é pênalti, mas não vou deixar ele cair, nem receber pênalti. Nosso parceiro, amigo, jornalista Hugo Sorriso, Hugo Minas, como quer queira, jornalista, escritor, pensador, filósofo, evangélico da juventude e mais alguma coisa, né? E tudo mais. Às vezes está no Papo Riso, às vezes está no Happy Hour, às vezes está no Papo de Engenheiro, com jornalista. E como é importante esse bate-papo com jornalistas. Ainda mais nos tempos de hoje no Brasil, um jornalista independente, sério, ético, e que fala a linguagem que a gente precisa ouvir. E hoje a gente vai falar do feedback ao sucesso. Já abordei esse tema aqui recentemente, individualmente. Já estivemos lá na nossa live no Influência Engenharia do YouTube. Até faço um convite a vocês que nos visitem lá. Estamos com 124 inscritos. Aqui já passamos de 500 seguidores. Os nomes mudam, né? Inscritos, seguidores. Peço que participem da nossa campanha do Pix. Ajude com qualquer valor. A chave é influengenharia@gmail.com. E nos dê essa moral, esse engajamento que estamos precisando. Fica aí o recado, o bizu. Vou dar uma boa noite aqui a ele, que sempre está na tela. Nosso Happy Hour Age dessa sexta-feira, última do ano. Pois é, uns dizem que o ano foi. E aí, meu Boa noite, boa Trajano. noite. Como é que tá o senhor? Boa noite. Certinho? Tudo ótimo, e você? Paz. Maravilha. São breve aqui, fazer as apresentações, um merchanzinho do espaço, para não perder. Obrigado aí por aceitar mais uma vez aí o nosso convite. Virar o Elige. Agradeço pela sua disponibilidade de sempre, por incomodando aí na sexta-feira, ainda em clima natalino. Mas vamos do feedback ao sucesso. Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. Eu que agradeço, Trajano, esse tema bem interessante. A gente que já está nesse clima, né, como você falou aí, de ano novo, planejamento, de reflexão, às vezes, do que estava no planejamento no ano passado, e aí às vezes a gente conseguiu fazer alguma coisa, não conseguiu, ficou pendente de novo. Então, assim, um bate-papo aí bem bacana. E assim, enquanto alguns estão na festa agora, né, porque começa hoje aquele festival da virada, mas é bom a gente poder estar aqui, e isso mostra o quanto que a gente está compromissado. Eu li isso hoje de tarde, que eu achei muito interessante. Quando você está comprometido com alguma coisa, precisa de sucesso, seja profissional, qualquer área, quando você chega em casa, você pode até ligar a televisão, mas você não vai ficar o tempo todo. Você vai preferir ler um livro, porque você vai querer aproveitar aquele tempo de uma forma legal. E isso mostra que você está compromissado. Então, isso é o querer que é poder, sabe? Em si, querer não é poder, não. Agora, quando você quer, você se movimenta, milímetro que seja, já mostra que você está
entrando na rota de poder e de conquistar, sabe? Então, é bacana ter esse momento de reflexão sobre esse tema, para que a gente feche aí 2024 com chave de ouro, que a gente possa começar 2025 com o pé direito. Mas, obrigado aí pelo convite, vamos lá bater um papo. E quando a gente fala começar com o pé direito, né, tem muita gente que, dentro dessa miscelânea, digamos assim, de crenças, crendices, superstições, doutrinas, religiões, tem gente que não abre mão dos 3 pulinhos, né, nas ondas, né. Eu, como sou uma pessoa muito eclética, secretista, sou muito aberto a tudo isso, assim, é só me chamar que eu vou. Eu já passei Réveillon na areia, já passei Réveillon na praia, qualquer praia. Eu já desci para praias movimentadas, já desci para praias tranquilas, em galeras e respeito aos rituais. Bora ali, bora pisar na água, tudo. E a gente sabe que aí, claro, respeitando a crença de cada um, né? Mas já existe até na ciência essa abordagem que pisar na areia faz bom, faz bem. É uma questão até terapêutica, sentir a areia, né? Que digam os índios, aí as tribos mais antigas, e até hoje em vários lugares do mundo, né? Desse contato natural. Tem até artistas aí que fazem show no palco descalços, dois caldos mesmo é um, né? Que a gente vê sempre. Eu me lembro que uma vez nos anos 80, final dos anos 80 para 90, muita gente tomava um susto quando o Luiz Caldas ia lá pro Domingão do Faustão, e ele acha que era o único artista que ficava dançando lá, negro do cabelo duro, que não gosta de pentear, e tava aquele cara fazendo um merengue ali, com uma fitinha no pé, né? E descalço. E todo mundo estranhava aquilo, né? Que ao longo das décadas o pessoal foi entendendo que esse contato chão-terra, né? Contato com areia, o piso normal, é uma coisa antiga na humanidade, né? Claro que tem lugares que você tem que andar calçado mesmo. Mas, começando palavra por palavra, eu sempre gosto de abordar essa questão do feedback, e muita gente critica, né? Quando fala assim, pô, por que esse estrangeirismo? Por que não falar retorno? Por que não falar satisfação? Por que não falar posicionamento de volta? É porque feedback é uma palavra, como diz Max Geringer, né? Uma palavra consolidada no corporativez, né? No português corporativo. E eu gosto muito dele também, quando ele aborda. Traduzido para o português coloquial, feedback é esse retorno. E acho que feedback tem que ter coragem para falar de feedback, né? Tem coragem. Tem alguma coisa que tá arrastando aí, que tá passando as ondas do mar aí, uma areiazinha passando, não sei o que. Dá um chiado assim no vidro, não sei o que. Essa daí, ó. Não Esse é o aqui, seu ou o meu? Ah, tá explicado. Tá vendo aí? Você pegando, tá na frescura, né? Tá no fresquinho. Obrigado, agora melhorou. É porque eu sou chato mesmo, eu sou chato. Quando eu tô dirigindo meu carro, eu dirijo a maior parte do tempo, eu fico só ouvindo minha própria respiração e o som. Se um saco plástico no banco de trás, você sai do lugar, foi isso. Já fica assim. Será que é com carro? Será que é com banco? Eu não fico sossegado enquanto aquele plástico ali não fica quieto. Começar a folgar uma coisa do porta-luva, eu vou lá e ajeito. Aí eu sou um chato mesmo. Mas, então, o feedback, muitas vezes, é para dar. A gente precisa ter coragem. Às vezes, os feedbacks nas empresas é muito. Eu fui falar do ventilador do cara, o cara até desligou até a câmera para ajeitar o ventilador. Tô brincando. A gente tem aquele feedback compulsório, obrigatório, que a empresa faz, né? Para ver o melhor para a ambiência, para a equipe, para o próprio indivíduo. Mas a gente só quer ouvir de retorno coisas boas. A gente só quer ouvir de retorno coisas positivas. A gente tem uma resistência a ouvir coisas negativas. Olha quem chegou aí. Peraí, esse cara que chegou aí agora, eu vou até mostrar minha camisa aqui para ele, porque eu tirei foto com ele, para esculambar. Ó,
Meu amigo, que honra você aqui com a gente, viu? Um grande abraço, Guga. Ele não vai se lembrar de mim, mas no jogo Bahia Atlético ele tirou uma foto junto. Obrigado pela honra aí, viu? Aproveite e convide Vicentino, né? Para assistir uma live com 2 Bahia. Mas voltando ao feedback aqui, quer falar uma coisa, Hugo? Eu sou o Google aí. Não, só mandar um abraço para a Guga aí. Abração, Gugão. Feliz Natal, meu caro. Pô, já passou, né? Boas festas, bom ano novo pra você, 2025. A gente tá aí na final da Libertadores, viu? Fé em Deus. Então, assim, esse feedback que a gente recebe das empresas, em qualquer lugar que a gente está, por isso que eu comecei falando das empresas, para chegar no pessoal, ele é compulsivo, ele é compulsório, ele é obrigado. Mas a gente só quer ouvir coisas boas. E eu percebi, só assistir a depressão dele aumenta. Se assistir, ele piora, né? Vai ver assim, tanto torcedor do Bahia junto, vai ficar doido. Deixa ele lá que ele tá na Sul-Americana, deixa ele lá. Ele fica assim perseguindo a gente, que a gente, pré-Libertadores não é Libertadores, deixa ele lá. Ele quer botar uma estrelinha de Série B. Vamos lá. Como você mesmo disse, né? Deixa ele botar a estrelinha de artilharia lá de Alejandro. Então, assim, nas auditorias mesmo, eu percebi que os próprios auditores, eles trabalham assim, eles não falam assim pontos negativos. Em geral, se fala oportunidade de melhoria. Porque muita gente não está disposta e aberta a ouvir assim, o que eu tenho de errado, o que eu tenho de ruim, o que eu tenho de negativo. Então, para evitar falar oportunidade de melhoria, a gente parte da premissa que todo mundo tem um potencial de ser bom, de fazer o bem, de acertar, e não ficar trazendo à tona questões negativas. Até porque hoje em dia, com tanta questão de assédio moral, e o assédio moral ele passa por isso, né? O feedback tem que ser dado de uma forma cuidadosa. Se for falar em uma oportunidade de melhoria, ou até mesmo negativo, que se faça a dois, e não em público, porque há a questão do constrangimento, né? Então, muito se fala isso em assédio moral. Então, assim, tem um ditado que diz aí, que eu esqueci o autor agora, que fala assim, critique em particular, elogie em público. Mas tem gente, empresas que entendem que o elogio não deve ser incentivado, porque acham que a pessoa vai se achar. Aí é subestimar ou superestimar o caráter de cada um. Acho que esse não é o caminho. Acho que o elogio é um caminho de motivação. Mas tem muitas empresas que entendem que não precisa elogiar porque vai causar inveja, ciúme, vai causar um problema na ambiência. Mas isso aí é uma outra coisa a ser discutida. É tema para outro dia. Elogiar é sempre necessário. Agora, elogiar dentro de um conjunto de respeito. Eu estou falando isso dentro do feedback. E saindo do ambiente corporativo, trabalhista, serviço público ou privado, vamos aqui agora para o ambiente familiar e de amigos. Carol, boa noite. Bem-vinda. Carol Perrone. No ambiente pessoal, principalmente, vamos dividir o ambiente pessoal em familiar, pai, mãe, irmãos, que é aquele ambiente, eu sei, que a gente já cresceu se desenvolvendo, para depois de falar de relacionamento. A que ponto a gente está disposto a pedir feedback? Até que ponto a gente está disposto a falar e ouvir? Porque falar é bom, né, Hugo? Eu vou falar o que eu acho de você. Você é chato, você é ciumento, você é birrento, você é possessivo. A gente está disposto a falar do outro. Mas está disposto a ouvir o que a gente tem? E fazer, só abrindo um parênteses aqui para o Espiritismo, né? Aquela passagem de Chico Xavier com Emmanuel, que quando reclames de você, né? Cabe a você filtrar assim o que procede, não procede. Porque a outra pessoa ela é livre para achar o que ela pensa. Se ela está certa ou está errada, você vai filtrar a sua consciência. Agora, dê essa liberdade a você mesmo de ouvir e deixar o outro falar.
Isso no ambiente familiar, que é um ambiente de maior intimidade, com irmãos, talvez seja mais confortável, eu acho. Mas eu acho que é mais difícil ainda quando é namoro, casamento, numa DR. Mas que a DR aconteça, né? Uma discussão de relacionamento. A gente está disposto a chegar para o parceiro e dizer assim, larga tudo na mesa aí. Olha aí o que, que eu preciso melhorar. Olha aí o que, que eu preciso coisa. Será que principalmente os homens estão dispostos a isso? As mulheres acho que até tem mais facilidade de fazer isso. Mas os homens, eu não sei não. E aí eu só queria fazer essa introdução aqui meio longa, passar a bola para você, porque isso tudo é feedback. Isso tudo é pedir retorno, está disposto ao retorno. Doa quem doer. Sem retrucar. Sem negócio de réplica e tréplica. É ouvir. Não precisa entrar na discussão. Ouvir. Para filtrar. Isso é íntimo. Procede, não procede. Será que eu tenho que melhorar aquilo realmente? Tal. E daí, para o caminho do sucesso, sucesso não quer dizer fama. Sucesso não quer dizer riqueza. Sucesso não quer dizer, aliás, necessariamente, né? Não quer dizer poder. Não quer dizer necessariamente material. Eu acho que sucesso, não vamos perguntar isso para um artista, não vamos perguntar para nós, réis mortais, o que é sucesso. Acho que sucesso é realização. Acho que sucesso é você alcançar os objetivos, que podem ser pontuais, podem ser grupais, mas acho que sucesso é alcançar o objetivo. Você tem objetivos? Você tem sonhos? Você tem ambições? Ambição aqui no bom sentido. Eu acho que sucesso é alcançar o que você quer. Se vai ser a curto, médio, longo prazo. E aí eu devolvo a bola para o Hugo. Do feedback ao sucesso. Pegando esse contexto todo que a gente introduziu. Está disposto a acertar, a Trajano. corrigir. A gente alcança o sucesso? Oi, estou ouvindo. Não, não. Eduardinho entrou aí, mandar um beijo pra ele. Valeu. Pode falar, mas já concluí. Eu vi uma frase, um ditado popular chamado assim, matar a cobra e mostrar o pau. E aí, o Joel J. Isso é crime ambiental. Joel J. Isso é crime ambiental hoje em dia. Joel J. Ele fala assim, o problema hoje em dia é que tem muita gente mostrando o pau, falando que matou a cobra. E não matou. Então a gente tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta. Eu achei essa frase dele bem interessante, porque assim... Só é legítima tem um lado... ele tem um lado assim que nem todo feedback é para você. Você foi falando, me veio essa frase assim, da mesma forma que nem toda oportunidade é pra gente, sabe? E isso é assim, o cuidado. Claro, uma pessoa que quer... eu conheci um caso de um rapaz que ele estava querendo montar uma empresa e ele quis trabalhar no caixa justamente para conhecer os materiais. E quando... Não, mentira. Ele começou a trabalhar na arrumação das prateleiras. Porque ele estava querendo montar uma empresa. E aí, quando o chefe, ele se disse que ele destacou tanto que o chefe queria que ele trabalhasse no caixa. E ele falou, pô, meu chefe, me perdoe, mas aí eu não quero não. Porque o que eu queria eu já consegui, que foi conhecer o fornecedor, funcionamento de material e tal. Então, o feedback ele é totalmente importante, como você falou aí. Quando a gente pede um feedback, eu quero melhorar. Então, eu posso ver o que é que eu posso mudar e tal. E aí eu vou contar um caso real, e aí eu passo para você, que assim, até porque essa questão de dinheiro, para muita gente dinheiro é importante. Então, assim, não, eu fiz essa virada de chave, sabe? Rico, entra no reino de Deus, sim.
A questão a parte negativa, né, que você falou, o abuso e tal. Mas do caso que eu conheci, que tem a ver com essa questão do feedback, que é o seguinte: o rapaz dele trabalhava, um amigo meu, trabalhou numa recepção, e aí ele estava tão envolvido no trabalho que um ano e meio depois do trabalho entrou uma pessoa começando a trabalhar e ele teve que treinar. Ele treinou, ensinou e tal. E 6 meses depois, essa pessoa novata foi promovida. E aí esse meu amigo falou: meu Deus, que injustiça. Eu tô aqui há mais tempo e tal. E aí depois eu lembrei quando eu soube desse caso, eu lembrei de Flávio Santos, ele falando assim, ó: nem sempre quem chega primeiro trabalhou mais. Então, às vezes a pessoa pode chegar cedo e sair tarde, mas passar mais tempo conversando, dando risada, tomando um cafezinho. E aí aquela pessoa que chegou ali depois, e aquela pessoa que chegou ali depois, ela estava no tempo de descanso, ela estava estudando, ela estava lendo, estava fazendo uma pós e tal. Então, assim, no início, esse meu amigo achou que tinha sido injustiça, mas depois ele saiu, foi um start para a vida dele, para ele fazer a pós que ele queria, para ele seguir o caminho que ele queria e tá caminhando e organizando a vida bem de vida, vamos dizer assim, sabe? Então, assim, às vezes foi aquele feedback, foi um feedback que não teve na empresa. Lógico que, assim, ele ouviu do chefe, ele comentou comigo que ele ouviu do chefe já falando: velho, mas busque, você tá parado, tá acomodado, então faça. Então, a outra menina chegou, mas estava chegando, fazendo uma pós-graduação na área, e ainda tinha isso. Será que a área desse meu amigo, ele era mesmo aquela parte de atendimento, sabe? Porque depois ele foi para a educação e voou. Então, às vezes é aquele feedback de que eu vou melhorar, beleza, mas eu tô aqui de passagem. O que é que eu posso pegar esse feedback para me melhorar na empresa que eu estou hoje, mas que eu também me melhore para a empresa que eu quero estar, o serviço que eu quero prestar, que não tem nada a ver com o ramo desse trabalho que eu estou hoje. Então, assim, eu lembro de uma professora, na minha época também, de adolescente, primeiro ano, segundo ano, que ela pegava no meu pé para fazer dever de casa. Eu nunca fazia dever de casa. Eu estou doido para encontrar essa professora, você não tem noção. O nome dela é Roseli, de História, acho que ela foi morar em São Paulo. E aí, eu escrevi até um livro agora recente, tocando nesse assunto. E aí, o quanto que ela pegava tanto no meu pé, que teve uma vez que teve estresse. Pô, professora, você começa a aula começando o concerto da atividade passada e eu não fiz, você sabe que eu não faço. E aí foi um estresse danado. Que ralho, né, velho? Adolescente é fogo. E aí ela falou assim: Hugo, eu cobro porque eu sei que você é capaz. Eu sei que você não está dando o seu 100%. Foi, sabe, naquela hora até eu achei que tinha entrado de um lado e saído do outro. Mas quando a gente cresce, velho, não tem, a gente vai amadurecendo, sabe? Então, assim, da mesma forma dessa questão do meu amigo que estava trabalhando na recepção e dessa história também, assim, são feedbacks que, assim, um professor dá um feedback, sabe? Ele tem que ter a humildade de compreender, analisar, ver se é mesmo ou tal. Os pais também, mas aí tem um parente, o pai e a mãe dão feedbacks de acordo com o pensamento deles. Pode não ser o do jovem, sabe? Às vezes na nossa época era diferente, né? Hoje é diferente. Então você ter uma noção,
Hoje, quem está, o jovem que está fazendo direito, está deprimindo. Tem jovem deprimido. E às vezes vai para a internet e ganha milhões, sabe? Coisa que nunca, a gente não cresceu com isso. Então, assim, essa dosagem também, e uma coisa aqui, Trajano, eu acho muito importante, velho. Eu acho que a gente já tem um alto feedback já alinhado, sabe? A gente já tem essa cobrança com a gente. A gente não precisa que toda hora a pessoa fala, fique mandando, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Acaba sendo um peso muito grande, principalmente para os jovens. Sabe? O menino já sabe que precisa estudar. Você não precisa estar botando. Quando você bota uma pressão na melhor das intenções, pode estar pesado para ele. Então, isso, mas é muito importante essa questão do feedback e a quem a gente vai pedir o feedback. A gente tem que pedir feedback para quem tem resultado. Então, assim, é muito fácil uma pessoa que nunca fez nada, que não tem experiência, que imagine que você vai pedir conselho para uma pessoa que você quer abrir uma empresa, você vai pedir um conselho para uma pessoa que das 10 empresas que teve, faliu as 10? Só se for para não fazer nada, só para não seguir. Então, assim, a intenção é boa, sabe? Quando a gente sabe quando a pessoa... Você mesmo já falou aqui uma vez, eu achei isso maravilhoso. Se a pessoa vai fazer uma prova de concurso, por exemplo, acho que foi você que falou. E eu pensei muito nisso no último concurso que eu fiz. Se eu estou indo fazer o concurso, eu tenho que ir incorporado profissional. Eu não posso chegar lá de sandália, camiseta, bermuda. Ali é o meu primeiro dia de trabalho. Então, assim... eu posso reclamar, porque ainda é estudo, é prova, mas é amanhã. Porque senão você vai qualquer coisinha, você vai relaxar e você vai peso contra você. Então isso é bem uma reflexão bem interessante para que a gente possa juntar todos esses feedbacks que a gente recebeu ou nesse ano ou no passado, para que a gente possa analisar, mudar o que precisa mudar, para que agora, no ano novo, a gente haja diferente. Isso é estar compromissado. Então, assim, a pessoa está fazendo a dieta, vai para uma festa, ela vai estar doida para comer coisa gordurosa, normal. Só que ela está comprometida com a dieta dela. Então ela vai evitar comer coisa pesada, sabe? Então, acho que esse compromisso e também ter esse olhar, perceber que aquele feedback, a intenção, às vezes é a minha melhora. O chefe quer que eu fique. É igual relacionamento amoroso. Quando não tem mais diálogo, pode acabar que já está no final. Porque quando a gente conversa, a gente quer estar junto, a gente quer manter, sabe? Então, assim, isso em tudo, como você falou, não apenas trabalho. E o conceito de sucesso que a gente tem, pode ser dinheiro, pode ser estar em paz, pode ser trabalhar e ter tempo para a família. Tem sucesso, o conceito é individual, mas assim, aproveitar esses feedbacks da vida, o auto feedback também, sem as cobranças também, mas assim, de se melhorar e saber, compreender que às vezes o que os nossos pais falavam, a intenção era a melhor, só que foi da forma dele, sabe? Então, assim, eu acho que isso faz com que a gente diminua a nossa mágoa, às vezes, sei lá, para quem tem alguma, de ter passado por alguma situação difícil e tal, mas olhar de outra forma, porque isso acaba travando, sabe? Eu conheci um caso de um rapaz, um médico que ele estava na síndrome do pânico, e ele descobriu depois que quando ele era criança, ele era o burro da família. E aí, como ele cresceu e acabou virando médico, esse burro ainda estava ali aceso na cabeça dele. Por isso que ele estava sentindo nada, mesmo tendo tido sucesso financeiro, acadêmico e tal, sabe? Então, o pai queria que ele fosse o vagabundo, o burro.
O médico era para ser o mais velho. E o mais velho foi que foi vagabundo. Então, assim, no livro Os Segredos da Mente Milionária, tem uma frase que diz assim, por isso que a questão do dinheiro, né, que você falou, se uma mãe muito católica ou evangélica fala que todo rico, que rico não entra no reino de Deus, na cabeça do filho, ele vai concordar com a mãe. Ele pode ter toda a oportunidade ali é inconsciente. Só depois, com terapia, que ele vai deixar essa opinião para lá e vai correr atrás do dinheiro. Então, assim, e o rico entra no reino de Deus, sim, sabe? Então, é o como fazer, é como agir, como usar esse dinheiro. Mas o correr atrás de dinheiro não é errado, não. Então, a gente pode juntar, ter a realização e ganhar dinheiro com isso. Sabe? Resolver problemas com nossos serviços e ganhar dinheiro com isso. Cumprir a nossa missão de vida e ganhar dinheiro. Então, esse tipo assim de feedback que às vezes vem com as cargas de preconceito, que a gente tem que ter cuidado. Então, assim, mas assim, aproveitar tudo isso para a gente começar um ano aí novo com o pé direito mesmo. Não, perfeito. Cada colocação aí foi muito boa. Inclusive, você fala de feedback ao sucesso, tanto no âmbito pessoal, como balista, corporativo, até no lazer mesmo, entretenimento, que há profissionalismo de um lado também, e do outro, questão de humanidade. Tem duas palavrinhas assim que eu gosto muito, que é ranço, eu brinco dizendo que é ranço de indústria, que é a questão da melhoria contínua. E quando você fala melhoria contínua, nada mais é que evolução. A melhoria contínua é a evolução. Aí, só fazendo um paralelo, uma analogia com espiritualidade, a evolução só se dá através da prática. A evolução não se dá com blá blá blá, com muita palavra bonita, com muita palavra de orientação. A evolução se dá mão na massa, prática. Por isso que existe jovem aprendiz, estágio, calouros, né, novatos. E mesmo quem está muito experiente, muito veterano, tem que ter melhoria contínua. E eu falo isso com maior tranquilidade e humildade da minha área. Muitos acidentes, tem uma área que eu trabalho que se chama investigação de acidentes. E aqui no Brasil ainda tem um conceito errado, até um vício de linguagem, você que é melhor que eu, português, pode falar, que até no ambiente do jornalismo, não estou falando que são jornalistas, é de uma maneira geral isso, mas não é uma crítica. É uma crítica construtiva. Talvez por desconhecimento técnico da área. Muitas vezes a notícia é dada assim, devido a uma fatalidade, fulano ali teve um acidente. Fatalidade no ambiente de segurança do trabalho é morte, óbvio. Mas fatalidade é uma palavra que é tratada no dia a dia como se fosse uma coisa assim, aleatória, do nada, inesperável. Foi um acidente. Todo acidente, ele é evitável. Todos. Às vezes falta dinheiro, às vezes falta conhecimento técnico, às vezes falta vontade, às vezes falta prevenção, que é a palavra da vez, né, que te conduz muito para não chegar ao acidente. Mas tudo isso são processos. Tudo isso aí necessita de feedbacks. Mas, no ambiente público, nem sempre. Isso aí eu falo com conhecimento de causa também, porque eu já vivi isso, vivo isso. Muitas vezes a gestão pública, tudo leva para o dinheiro. Às vezes o dinheiro não é despesa, é investimento. É evitar que aconteça. Olha o exemplo dessa ponte que caiu no Estreito de Tocantins com Goiás. A gente que é da área técnica, engenharia civil, e hoje eu vi um vídeo fantástico
de uma engenheira patologista, Marília Araújo, que ela até sigo ela aqui, ela é lá do Sul, e ela fez uma explanação assim, bem pedagógica e sucinta. Para nós da engenharia, aquilo ali não foi acidente, aquilo ali foi uma tragédia anunciada, como há várias pontes espalhadas no Brasil, milhares que estão por aí, não estou querendo fazer terrorismo não, é a realidade. Muitas estão naquela mesma situação, mas existem verbas para direcionar para caprichos políticos, para as emendas parlamentares, um bocado de coisa, mas o povo não bota dinheiro no que é mais importante, que é infraestrutura, é segurança, saúde pública, transportes, porque isso é a essência do brasileiro ir e vir. Porque isso é como um professor meu uma vez disse uma vez na faculdade, isso tem muito a ver com feedback. Ninguém investe em obra que não se vê. Por quê? O que colapsou, não existe, eu sei que não existe esse verbo, é um verbo da engenharia. O que colapsou a ponte ali, não dá para se ver, estava dentro dela. Mas poderia ser visto se tivesse um tratamento preventivo e rotineiro. Isso vale para a ponte, isso vale para as milhares de boates kisses que tem pelo Brasil. Não estou querendo criar terrorismo com ninguém, mas tem muitas por aí espalhadas. A gente vê assim, outras situações que tiveram aí, que a gente acompanha um noticiário mais filtrado, digamos assim, da nossa área. Antes da Boate Kiss, tiveram acidentes graves em Minas Gerais, tiveram acidentes graves em outras regiões do país, e que a gente chama isso de pirâmide de Bird. Ou seja, na base lá, ninguém tratou. Aí foram ignorando, aí passou para algo mais grave, ninguém tratou. Foi tratando para a parte mais em cima. Até chegar no topo da pirâmide, que é o óbito. Porque lá na base, que são os 2 polegares, foi só um susto. Aí depois desse susto teve ferimentos. Depois teve outro susto com dano materiais. Aí chegou o óbito. A gente chama isso de pirâmide de Bird, que é do incidente ao acidente fatal. Só para dar um exemplo didático aqui da nossa falta de cultura prevencionista. Mas, voltando aqui ao fio da meada, a questão do feedback. O feedback, muitas vezes, o que empata ele de ser recebido é a vaidade, é o ego, é o narcisismo, que é da natureza humana. Quando você falou aí, por exemplo, eu sei que você, pelo que eu entendi, você se referiu mais ao ambiente corporativo, de adultos, maior de 18 anos, uma pessoa emancipada, um profissional que não precisa ficar falando o tempo todo o que ele tem que fazer. Isso se chama autonomia. Isso se chama independência. Mas para isso existem figuras chamadas supervisores, coordenadores, que não vão ficar ali na cola, no pé, mas eles estão observando e analisando. No dia que o custo-benefício, antes que aconteça alguma coisa grave, daquele funcionário não estiver mais atendendo as expectativas da empresa, o que a empresa faz normalmente? Chama no RH, chama lá na gestão de pessoas, muitas vezes não diz a verdade, prefere omitir, até para evitar um passivo trabalhista, uma complicação, a empresa não chega para você e diz, estou tirando você porque você estava a desejar, não sei o que. Eu vou arriscar aqui, 90% das empresas não fazem isso. Elas vão dizer que é contenção de despesa, otimização de recursos, novos contratos, vai dar aquele blá blá blá, corporativez. E vai dispensar você e vai chamar um outro. Agora, por outro lado, eu acho que o que você falou aí, e até você com a experiência de evangelizador, conhece bem o jovem, espiritualmente falando, e aí eu vou falar também agora como pai. E até a questão da maturação, até, como é que eu devo dizer assim, numa linguagem bem fácil? Você tem um acompanhamento do seu filho na escola. Dentro do processo pedagógico, educativo, familiar, pai e mãe, da responsabilidade, a gente tem, como diz aqui na Bahia, ficar chamando na xixa toda hora, porque ele ainda não tem a maturação para entender as consequências. Então, é necessário chegar assim e dizer, meu filho, estude, porque senão você vai perder de ano. Com que frequência eu falo isso? Não é todo dia.
Não é todas as semanas. Mas ao momento que a gente está com... Aí, claro, a questão de equilíbrio. Cada família sabe o seu rebanho. Eu conheço o meu, que é um só. Mas tem gente que tem 2, 3. Então, assim, observando os boletins. Eu não vou ficar esperando o boletim passar 3 trimestres no vermelho para dar um alerta. Se o primeiro boletim, eu não estou pedindo aqui que ele fique com 10, 9, eu gostaria, mas cada um tem sua capacidade e eu respeito isso. Eu quero só que a nota fique azul e na média. Ele aqui eu acompanhei o ano todo dizendo, olha, está subindo, olha, está descendo, ó, ficou muito baixo lá atrás, matemática. Ficou 2 pontos ali abaixo da média, matemática. Significa o quê? Você vai ter que recuperar esses 2 pontos de diferença lá na frente. Ah, pá, mas eu fiquei esse trimestre na média. Isso aí é feedback, né? Se a média, vamos supor, é 6, e ele ficou com 4, eu falei na linguagem bem fácil, você está devendo 2. Porque se você tivesse ficado com 6 e 6, você está na média. Mas se você ficou com 4 e agora tirou 6, você não teve lucro. Você está ainda devendo 2, daquele lá do primeiro trimestre. Então, rapaz, agora tu tira quanto? Eu falei assim, você vai ter que tirar agora uns 8 para compensar aqueles 2 a menos lá de trás. Aí ele começou a entender. E graças a Deus não deu outra. Eu fui maturando. Eu não gosto daquela linha que aí que você falou, a gente é de outra geração. Na nossa geração, infelizmente, claro que os processos mudaram, evoluíram. O feedback era mais agressivo. Se perder apanha, perder corta mesada, se perder fica de castigo. Você sabe como foi meu feedback? Meu pai, que Deus o tenha, meu feedback do meu pai, eu sou o quarto de 4. Meu pai conseguiu com muito sacrifício uma bolsa em colégio particular e eu honrei essa bolsa lá desde o ginásio até o 3º ano. Sabe por quê? Porque meu pai, que Deus o tenha, só disse assim, seus irmãos nunca perderam de ano. Você quer motivação maior que essa? Por que eu... Aí eu pensei, por que eu que sou o quarto é que vou perder? Meu pai não disse mais nada. Meu pai só disse assim, ó, os 3 nunca perderam de ano. Eu aqui vou ser o exemplo de Rita Lee, ovelha negra da família. Eu comi livro, na biblioteca, meti as caras, não tinha negócio de Google. Então, assim, feedback maravilhoso. Ninguém perdeu de ano. Você já perdeu. Não, ele nem complementou, fui eu que complementei com as reticências. Quem ia perder não sou eu, não. Para dizer, foi o único que perdeu. E eu honrei essa bolsa da 6ª série até o 3º ano. E eu vou nessa pegada, eu vou dando feedback assim. Ah, você tem muitas dificuldades. Você falou uma coisa muito parecida aí que eu carrego muito comigo. Em outras palavras, ninguém precisa ser bom em tudo. Sempre você vai ser, por exemplo, jornalista. Jornalista tem uma facilidade aí com português, com história, né, as matérias de redação. Não é muita praia do jornalista, salvo as exceções que deve ter. Dominar física, matemática e química. Ah, mas quando você pega um engenheiro, poxa, mais facilidade com matemática, física e química, e não deve ser muito bom de história e português escrever, não. Aí eu faço uma autocrítica aqui nos colegas engenheiros. A gente, em geral, não é muito bom de escrita. A gente, em geral, não é muito bom de redação, não. Na nossa letra também, só perde para o médico. Na hora de fazer uma receita. Mas, brincadeiras à parte, assim, eu vou falar por mim, com toda a modéstia do mundo. Eu não sou igual aos outros. Eu sou um pouco diferencial nesse padrão. E eu recebo muito feedback positivo nesse sentido. Trajano, você como engenheira é um bom advogado. Por quê? Seus relatórios, seus laudos, vou fazer meu merchan aqui rapidinho. Meus relatórios, meus laudos, eu tenho facilidade de escrita. Eu estou fazendo agora uma mestrado aqui agora, e aí não mais fala se escrever, fala digitar. O brainstorm, assim, né, que é a tempestade de ideias, ela vem fácil na minha cabeça, não sei de onde vem. Acho que deve ser psicografia. Eu jogo um tema na minha frente, você é testemunha disso que você está acompanhando o processo, o meu projeto aí. Eu, às vezes, eu sou muito de veneta. Eu boto o dedo no teclado e sai assim, ó.
Tem um amigo meu, um senhor, que dizia assim, rapaz, você está escrevendo ladeira abaixo. Você não bota nem ponto, nem vírgula, vai descendo. Brincadeira. Eu tenho a minha pontuação, uma das melhores. Mas são feedbacks construtivos e positivos que vão me ajudando a discernir. E só para não me alongar demais, que eu falei muito. Essa questão do feedback, para mim, agora eu vou falar como minha pessoa física, profissional. Eu ouço muito das pessoas mais próximas de mim chegar assim e dizer: ah, eu falo isso porque eu tenho coragem, outras pessoas não têm. Aí eu, mas por que as outras pessoas não têm coragem? Eu meto medo em alguém, eu assusto alguém? Não, é porque elas acham que você vai brigar com elas. Eu ando brigando com alguém. Não, é porque o seu jeito de. Eu já recebi esse tipo de feedback algumas vezes. É porque o seu jeito de falar, às vezes, assusta as pessoas quando está mandando. Porque, assim, e é uma coisa de autoburilamento. Eu, quando quero argumentar, eu sou muito incisivo, eu sou muito firme. Eu sei que a linguagem corporal é importante, a linguagem não verbal é importante. E é uma coisa que muitas vezes eu tenho que me olhar no espelho, mas muitas vezes não tenho um espelho para olhar. Então eu preciso do feedback que é um espelho de outra pessoa. A pessoa tem que chegar para mim e dizer. Eu já tive conversas com um engenheiro mais experiente, eu era novato, profissional naquela empresa, e o engenheiro mais experiente, rodando, fazendo um rolê comigo, lá no Polo, ele falou assim, acho que eu até já comentei isso com você. Ele chegou para mim e disse assim, Trajano, eu sei que você não é, mas a imagem que você passa, isso é muito importante no feedback, principalmente esse processo de 180 para 360 graus na empresa. Aquele processo que você, né, quando você fala com a pessoa, eu sei que você não é, mas as pessoas lhe acham muito, como foi que ele usou? Muito pedante, assim, nariz para cima, tudo meio que dono da verdade, como se eu fosse uma pessoa assim que não fosse muito aberta para a pessoa argumentar. Aí cai o Hugo naquela história, quem cala consente. Será que quem cala consente? Ou quem cala não quer confusão? Não estou falando de mim, não. Estou fazendo uma provocação. Boa noite, Carlinha. Carlinha dos Gatinhos. Um abraço aí para Baguera, seu gato preferido, aí, o líder da turma. Nossa engenheira civil, futura veterinária. Ô, moleque gosta de gato. Gosta de gatos e gatas. Eu lembro dos Saltimbancos Trapalhões. Nós, gatos, já nascemos pobres, porém, não nascemos livres, né? Senhor, Senhor. É inesquecível aqueles anos 80 com a Lucinha Alice cantando isso, os Trapalhões. Eu até me arrepiei aqui. Aquilo ali virou um clássico, né? Que é baseado no grande clássico, né? Como é que chama lá em Hollywood os grandes show business, né? Não chama, o Cats. A música inspirada no concerto Cats, né? Que até que é aquela música de Barbra Streisand, né? Que cantou lá Memories também, tá ligado a Cats, né? A Broadway, pronto, me lembrei. Aqueles shows da Broadway lá famosos, né? Cats. E aí o Saltimbancos Trapalhões pegou essa música. Deu saudade agora. Mas enfim, finalizando é isso. O feedback, às vezes, as pessoas. Não sei. Eu ouço, às vezes, de pessoas mais íntimas, não vou dizer os nomes, mas às vezes eu ouço pessoas mais íntimas que se dizem. Eu tenho coragem de dizer, porque as outras pessoas não têm coragem. Mas eu meto medo, eu assusto. Por que as pessoas não dizem, porque só eu digo? Mas talvez não seja só você que está dizendo isso, não. Não estou dizendo que você está errado, não. Eu estou aqui para ouvir, tentar melhorar. Mas, assim, o problema é que até na psicologia das coisas, como diz assim, tudo tem um timing, um momento de se falar as coisas. Tem um livro sobre casais, por que os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, coisas assim desse aí. Tem um casal de psicólogos e tem uma passagem do livro, se não me engano, se eu estiver confundindo com outro aqui, que ele diz assim, a pior hora para você dar um feedback é de cabeça quente. Feedback tem que ser dado de cabeça fria.
Assim, isso aqui conversando agora. De preferência, dê feedback sem álcool. Ou sem droga. Que o álcool é uma droga. Porque o feedback tem que ser assim. Eu, às vezes, eu troco muitos feedbacks com os irmãos. Que até já entraram aí, não sei se estão assistindo. Às vezes, a gente troca feedback na praia. A gente está na cadeira, no mar, relaxado. Pô, você não devia ter feito isso aqui, né? A pessoa não gostou. Ou a pessoa ali e tal. Assim. Isso é melhoria. Agora, quando você dá feedback com cabeça quente, no calor da emoção, sobra feedback até pro familiar, que está lá em outro estado. Você sabe disso, não? Às vezes você tá ali, cabeça quente, discutindo com o namorado, com o namorado. Por que aquele seu irmão lá que vive na cachaça? Rapaz, o feedback é para estar entre vocês dois. E eu já vi especialistas falando sobre isso, não sei se foi também, eu acho que foi Augusto Cury também, se não me engano, sou ruim de nome assim, tá? Um deles aí foi Roberto Chiniachimp, não sei que você gosta muito. Eu sei que algum terapeuta aí desse, esses também vão concordar comigo se vocês ouvirem isso. Olha a minha pretensão. Se vocês assistirem o vídeo, vão concordar comigo. Não se dá feedback quando estiver brigando. E outra coisa, não se bota no feedback um terceiro, um quarto, um quinto. Imagina, Hugo, eu tô aqui discutindo com vocês, tem uma briga feia aí. Eu tenho uma intimidade com vocês, sei lá, sei lá. Eu fico sabendo da sua realidade e de repente eu jogo na sua cara. Porque o também, sua irmã também é aquela. Começa a dar aqueles adjetivos que você, como irmão, vai baixar aquele instinto de sobrevivência aí, vai defender a prole, mexeu com a minha irmã. Mesmo que o Hugo esteja brigado com a irmã dele, ele vai defender ela, porque é minha irmã. Então, quando eu for falar de feedback, não se fale cabeça disso e depois não meta parente no meio. Certo ou errado, meu amigo? Fale aí. Não, certíssimo, certíssimo. E assim, eu lembrei aqui de alguns pontos também, que foi o seguinte, um livro, ele também pode dar um feedback bem legal. Sim. Né? Assim, se você pegar quem é que você gosta, que você acompanha. Quem me acompanha sabe, eu sou fã de Luan Santana. Então, se eu tiver querendo construir também uma carreira na música, a biografia dele é cheia de feedback que ele recebeu e que pode servir para mim também. Então, porque é um formador de opinião, né? Isso, então assim, e uma coisa bacana também que é um ambiente de crescimento, sabe? Por isso que assim, uma coisa é você estar no meio de pessoas que estão querendo melhorar, que estão querendo crescer, e então assim, até ali no bate-papo vem o feedback, poxa, ela indicou esse livro aí, achei legal, vou ler também e tal, e é diferente de você estar, por exemplo, com uma família tóxica que só fala pessimismo, sabe? Então, assim, não dá pra você ficar ouvindo um feedback de uma pessoa pessimista, pô. Você não vai voar, você tá preso, sabe? Então, assim, no mínimo que a pessoa seja otimista e fale coisa boa. Porque, assim, senão, tem gente que tá com tanto medo de tanto assistir Bocão, com tanto medo de sair de casa, que tá precisando, às vezes, se ocupar e nem manda currículo. Sabe, tem gente que, só porque meu currículo é um bambambam, e eu conheço uma senhora que ela pensa isso, ela tá sem trabalhar, ela tem um puta de um currículo, e aí as amigas falaram que não adianta nem ela mandar, porque as pessoas, as empresas não vão receber. Ela não manda. Tá. Então, atualize. Não bote tudo no seu currículo, bote só o que vai ser importante para aquela vaga. Porque aí o ego também vem e fala, não, mas é currículo, tem que botar tudo. Não. Sabe? Se você botar só o que vai ser importante para aquela vaga, você consegue. Lógico, se chegar um currículo de 10 páginas, a pessoa do RH não vai nem olhar. Mas você resumir, tá? Então, assim, essas crenças, tem um termo que é groselha.
chega de groselha, sabe? Você lembra de groselha? Tomava groselha na juventude? Eu tomava demais, velho. Então, assim, Eu hoje... comecei a tomar mais groselha quando tinha aquele Guaraná grapete, né? Era a base de groselha com uma coisa assim. Era uma delícia gelada. Era. E assim, hoje, groselha também é essas crenças limitantes que a gente ouve, que a gente vai acreditando. Daiquiri usa groselha também. Era. Então, assim, eu acho que poder também assim, estar num ambiente diferente, sabe? Um ambiente de crescimento, onde as pessoas falam coisas boas e tal. Numa conversa, você pode ter um feedback bacana para a sua carreira, principalmente de uma pessoa que já chegou onde você quer chegar. Então, tem também, assim, você falou aí do sucesso, aí já passo para você, para a gente já ir encerrando aí, que é o seguinte, o sucesso, ele é uma escada, é o topo de uma escada. Então, assim, você não vai ser de hoje para amanhã, vai ser subir um degrau, não tem elevador para o sucesso. Essa não é a escada rolante, sabe? Você tem que subir, não tem jeito. Então, um degrau por dia, sabe? Um micro degrau por dia. Então, às vezes, o que você acha que foi, inclusive, um bom feedback é quando você acha que algo fracassou. Porque eu ouvi essa frase: não existe fracasso, existe desistência. Roberto Chiniachika, ele fala que quando o cara conquistou o pico do Everest, que ficou famoso e tal, aquela ali foi a quarta ou quinta tentativa dele. Então, assim, quando ele foi nessa quarta ou quinta tentativa, ele já foi preparado, porque tudo que ele aprendeu nas outras, que para muita gente foi fracasso, para ele foi aprendizado, foi reflexão, então, assim, e ele conseguiu. Então, assim, ler esse tipo de livro, estar com pessoas assim, ajuda de ter esse feedback. Eu não desista, não. Vá. Eu estava lendo a escritora do Harry Potter, ela foi reprovada em 5 grandes editoras dos Estados Unidos. Você já pensou se ela tivesse desistido de continuar escrevendo? Roberto Chiniachika, ele fala, o primeiro livro meu fazer sucesso, o livro tinha 15 anos de lançado. Sabe? Então, assim, não foi algo que ele escreveu, já foi, não. Ele passou 15 anos trabalhando com o livro publicado, mas sem tanto sucesso, para só depois de 15 anos foi que o livro explodiu. Então, assim, esse tipo de feedback que é interessante, sabe? A gente não desistir de não é para que feedback, vá não, que é perigoso, isso tá perigoso, mas assim, até que ponto, né? Assim, beleza, eu não vou nesse, mas só porque é perigoso eu não vou para nenhum, e eu estou precisando. Então, assim, chega uma hora que esse feedback dessa pessoa já não é legal, sabe? Então, assim, porque se toda hora aquele feedback só te deixa com medo, a intenção é boa, mas se eu fico com medo, às vezes você fala, velho, peraí, deixa eu crescer, eu quero quebrar a cara, eu preciso quebrar a cara, isso é amor, sabe? Então, assim, lógico que ninguém quer quebrar a cara, mas assim, do arriscar, porque se eu ficar com medo, tô com o meu pânico, não saio de casa, e todo conselho que eu te dou é para você não sair de casa também, você se afunda comigo. Então, assim, não a intenção é que você voe, não é você que se afunde, não. Então, às vezes, o que você falou, né, o refletir sobre o feedback, e não, lógico, um pai quer bem pro filho, um professor que está ajudando, o mentor, aquele tio que tem um sucesso profissional, ele pode dar uma dica maravilhosa, mas assim, aquela pessoa só negativa, sabe, que só fala coisas assim sem esperança, velho, não dá. Às vezes a vida da pessoa está travada por conta disso, porque a pessoa que ela está dando mais ibope para escutar o conselho ou feedback é aquela pessoa negativa demais. Então, mesmo que seja algo verdadeiro, que esteja perigoso,
Assim, a gente não pode, se a gente não sair de casa, a gente não vive. Então, o ter o cuidado, é lógico que a gente vai evitar os horários, né? A gente também está se adaptando ali a isso. Não pode mais fazer nada para tirar foto, por conta do tráfico, celular, sabe? Mas assim, o cuidado a gente precisa ter, mas é só para não entrar num pânico, porque assim, se toda hora, é porque a gente não percebe. Se eu chego para um aluno meu, ou para o meu filho, ou para o meu sobrinho, meu primo, que falo toda hora que para ter cuidado com isso, cuidado com aquilo, isso dá medo. Tá? Não está ajudando não, está piorando. Então, às vezes eu vou dar vontade de conversar com uma pessoa dessa, que vai me deixar com medo, que vai me sentir culpado toda hora. Não. Então, assim, mesmo que a intenção seja boa, sabe? Então, assim, esse feedback que a gente possa, aí eu já vou fazer minha consideração final, depois aí você faz a sua, assim, a gente aproveitar toda essa carga de informação que a gente tem, que a gente ouviu, e que a gente possa tirar proveito para esse ano novo que se inicia. Perfeito, perfeito, muito bom. Obrigado mais uma vez de antemão aí pelas palavras, um conteúdo muito rico aí, muito lúcido, bem didático. E pegando o gancho no que falou, fazendo minhas considerações finais, eu acho assim que o feedback ele tem que estar sempre acompanhado de um carinho, de cuidado, o jeito de falar, escrever, considerando a outra parte de uma forma personalizada. Não adianta falar, vai pisar em ovos, mimimi, não. O feedback ele tem que ser personalizado. Se a gente já sabe como uma pessoa tem um potencial de reagir assim assado, aí eu vou falar a nível de gestão. Se for numa empresa, um gestor, ou se for em casa, um pai ou uma mãe, ou se for um líder esportivo, no ambiente de treinamento, a gente tem que ter uma visão para cada área dessa aí de coaching. O coaching, ele é uma liderança, ele é um técnico, mas com uma visão psicoemocional do todo. Então, assim, não adianta ficar dando adjetivos, fulano é mimizento, fulano é vulnerável, fulano é chato, é taco, não. É respeitar. O mundo hoje, porque a juventude é assim, assado, eu sempre estou falando da juventude, de uma forma assim, para levar ela para cima. Ninguém melhor do que eu aqui, modéstia à parte, botou estagiário para cima. Ninguém melhor do que eu, modéstia à parte, botou jovem aprendiz para cima, que muitas vezes estava escanteado lá. E eu dizia, bora agregar, bora produzir aqui dentro da área que você está. Porque muitas vezes ficava fazendo atribuições lá de outras coisas que não tinha nada a ver, não agregava nada a ele. A palavra era essa, não agregava nada a ele. Então eu acho assim, o retorno que eu tenho desse meu legado, que eu não sou melhor que ninguém, é apenas minha consciência que me dá para fazer isso. Muitas vezes, quando eu encontro na rua e vejo hoje um grande profissional aí na área, ou mesmo que mudou de área, me trata com carinho, me trata com respeito pela humanidade que eu tratava ele. E que muitas vezes eu não tive essa humanidade para comigo. Mas nem por isso eu descontei em outro a humanidade que não tiveram comigo. Todo o meu processo. Cada um com seus processos. Então, assim, eu acho que o feedback ao sucesso, muitos artistas dizem que pior do que o sucesso, mais difícil que o sucesso, é se manter nele. Quando eu vejo shows lotados aí, por exemplo, pegar o meio artístico, quando eu vejo shows lotados aí do Roupa Nova, com mais de 40 anos, pegando todos os públicos, isso para mim é sucesso. Quando eu vejo Roberto Carlos aí, final de ano, eu gosto muito das músicas de Roberto Carlos também, assisto, pegando todos os públicos ali, avó, mãe, neta, neto, avô, isso é sucesso, sabe? Porque eles também estão procurando se reinventar. Eles convidam novas trupes ali, novas tribos, né? Juntam estilos diferentes. Estão se reinventando. Um profissional de engenharia, de jornalismo também. Essa semana eu vi uma coisa muito bacana. Menino novinho da TV Bahia aí, vou até falar o nome dele, aquele Miller Nunes. Não sei se você já viu. Eu gosto daquele menino.
uma coisa assim que bate de graça, entendeu? Assim, não estou dizendo aqui que os outros não são ruins, mas estou falando, eu gosto de ver quando uma nova geração se destaca pela simplicidade, pelo conteúdo, pelo equilíbrio. Eu não sou da área de jornalismo, mas aquele menino, quando fala, me passa tranquilidade, ele me passa segurança. É uma coisa minha. Pode ser que você não concorde, outro não concorde. Não, ele é Aquele outro maravilhoso, também, ele é ótimo. aquele outro também da nova geração. Não vi, eu e minha esposa aqui, que sempre comenta, aquele outro Felipe, alguma coisa da TV Bahia também, de óculos. Qualquer coisa que ele pega, ele é super simples, ele é tranquilo, ele tem dicção boa, isso é importante para quem está ouvindo. Então, assim, não são destaques. Né? Quando eu conheço alguém pessoalmente, eu valorizo mais ainda. Eu já me bati com Patrícia Nobre uma vez, no carnaval. Eu estava solteiro, novo, tomando todas. Quando eu vi aquela loura bonita em minha frente, eu já sabia que ela era casada com o Giacomo Mancini. Mas eu nunca fui de tomar uma, de fazer besteira. Eu peguei na mão dela assim, cumprimentei. Patrícia Nobre, não sei o quê, papá. Você está muito aqui na Bahia, não sei o quê. E ela respondeu no maior carinho assim. E você é casada com o Giacomo Mancini, né? Vocês vieram de longe juntos. Ela não tinha obrigação nenhuma de falar isso para mim, mas ela chegou numa simplicidade e fez assim. E você não sabe da maior. Ele é gaúcho, a gente se conheceu lá em Fortaleza e veio junto para ter Bahia. Ficou aqui na época, só puxando aí para o seu lado aí do jornalismo. Ou seja, pessoas que fazem a diferença são simples. Essas pessoas, para mim, são diferenciadas no meio e servem de influência, né, para pessoas boas aí. Mas, assim, fica a mensagem final de ano, assim, que a gente faça um alto feedback de se manter no sucesso, alcançar o sucesso e não perder as origens. Eu como um bom interiorano, São Antônio Jesus, eu acho que quando você faz sua caminhada evolutiva, pessoal, volto a dizer, o sucesso não quer dizer riqueza material, nem poder, porque isso até destrói mais o homem do que salva. Acho que a gente tem que ser a gente, sem perder as raízes. Eu acho o máximo quando alguma celebridade vai, se isola da multidão e vai para a sua origem, né, lá no mato, ou não sei o que. Eu dou maior valor a isso. Jogadores de futebol, às vezes, vão lá bater pelado ou fazer mutirões com seus familiares, vão ajudar garotos que estão ali sonhando com o mundo da bola. Eu dou maior valor a isso, entendeu? Então, assim, a gente já estourou nosso horário aqui. Muito obrigado pela presença, pela benevolência, pela generosidade. Mais uma vez, aí, no Arrepiar Rei, já está aqui gravado, para quem quiser assistir. Tem o meu primo, Fernando, carinhosamente, talvez mandou uma foto para mim aqui, ele assistindo a live gravada no Smart TV, sentado no sofá. Isso, para mim, não tem preço, né? Tá vendo? O cara tá ali no Instagram, YouTube e joga ali na sincronização da televisão e vendo aqui, ó, tô vendo aqui a live sua, ou sozinho, ou com alguém. E essas coisas para mim, que assim, não é um cartão de crédito, mas não tem preço. Porque a pessoa assistiu uma gravação nossa aqui, simples, sem muita pretensão de retorno, né? E ver uma pessoa assistindo no sofá, no Smart TV, isso para mim é muito gratificante. E eu não sou celebridade, não sou aqui famoso, apenas faço um trabalho aqui, eu e você, de formiguinha, tentando jogar uma sementinha nos corações aí, para refletir. Obrigado, meu amigo, boas festas, você e sua família, a todos aí, que a gente faça, como diz minha irmã, que entrou aí nesse instante, que a gente faça de cada dia de 2024, no final ainda que não acabou, dá tempo ainda, de 2025, que a gente faça de cada dia uma reflexão de Natal, uma reflexão de solidariedade, independente de sua religião, católico, budista, candomblé, messiânico, espírita, ateu, cosmo, o que for, que a gente se torne cidadãos melhores, se propondo a ouvir o feedback. E acho que o sucesso é a gente viver de tal forma que as pessoas
pessoas que gostem de ficar perto da gente, né? Gostem de estar perto da gente. Acho que isso é o melhor feedback que a gente pode dar e receber. Obrigado, meu amigo. Maravilha. Eu que agradeço, Fernando. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Boa noite. Obrigado a todos aí. Valeu.